Pessoal, vamos tratar sobre as privações do direito político, tá? A privação é gênero, né? Privação dos direitos políticos. Para isso, nós temos que conceituar para que você fique no ambiente adequado. Veja, cidadania e nacionalidade não é a mesma coisa, tá? Nacionalidade originária, aquele que nasce no Estado, no caso brasileiro. Nasci no Brasil, nacionalidade originária, ou eu sou um brasileiro nato, tranquilo. E o naturalizado, tá? Aquele estrangeiro que chega no país e se naturaliza. Então, ele é nacional. Ok? Ok. Cidadania. A cidadania, ela é adquirida somente com o alistamento eleitoral. Veja, você nasceu no Brasil, né? Chegou aí nos seus 15 anos e tal, você é nacional, ok? Você é cidadão? Não, porque você não tem o seu título de eleitor, você não fez o seu alistamento eleitoral. Então vamos lá. O conceito de para você ser cidadão brasileiro, no nosso caso, cidadão brasileiro, você tem que ser o quê? Nacional, ou nato, ou originário, nascer no Brasil, ou ser naturalizado, tá? Então, para você ser cidadão, o pré-requisito é a nacionalidade. Ok? Ok. O que é cidadania? Cidadania é a qualidade de ser cidadão. Cidadão é o quê? Cidadão é aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos, tá? Votar e ser votado, fazer parte das decisões políticas do seu estado. Esse é nosso preâmbulo aí, ok? Vamos seguindo aí. Continuando, nós temos que entender o seguinte, que nós temos o direito político positivo e o direito político negativo. Direito político positivo se divide em direito político ativo e direito político passivo. Direito político ativo, capacidade eleitoral ativa, ou seja, capacidade de votar em alguém. Direito político ativo, capacidade eleitoral ativa é a mesma coisa, que é a capacidade de você poder votar em alguém. Direito político passivo, capacidade eleitoral passiva, é a capacidade de você poder ser votado. Ok? Ok. Veja, para você ter a capacidade eleitoral passiva de ser votado, o pré-requisito é você ter o quê? A capacidade eleitoral ativa, tá? Ou direito político ativo. É a mesma coisa, sinônimo. Só que, claro, a Constituição ela faz as suas devidas restrições. O analfabeto ele tem a capacidade eleitoral ativa, ele tem o direito político ativo, ou seja, de votar, mas ele não tem a capacidade eleitoral passiva ou o direito político passivo, ou seja, de ser votado. Ok? E tem as restrições de voto, né? Capacidade eleitoral ativa e passiva, no caso dos conscritos, dos estrangeiros. Ok? Ok. Por que eu estou falando isso? Os direitos políticos negativos, tá? Os direitos políticos negativos é a soma da inelegibilidade com o nosso tema, que é a privação dos direitos políticos. Beleza? Os direitos políticos negativos em relação à inelegibilidade, ele diz respeito única e exclusivamente à capacidade eleitoral passiva de ser votado, ou direito político passivo, tá? Quem está inelegível, ele tem a capacidade eleitoral ativa, ele pode votar alguém, mas ele não pode ser votado. Ok? Ok. Beleza. Então vamos adentrar na privação dos direitos políticos, que é gênero.
e tem suas duas espécies, que é a suspensão dos direitos políticos, tá? Ou a perda dos direitos políticos. Lembrando que no Brasil não existe a cassação dos direitos políticos, ok? A diferença entre a perda dos direitos políticos e a suspensão dos direitos políticos é justamente que a perda é definitiva, entre aspas, e a suspensão é temporária. Isso é básico. Nós vamos tratar, primeiramente, da perda dos direitos políticos. O artigo 15 da Constituição, ele não faz, ou melhor, ele não explica, ele não exemplifica a diferença entre perda e suspensão. Ele só fala claramente, expressamente, que é proibida a cassação dos direitos políticos. Está aqui, ó, artigo 15, vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Então, quer dizer, ele separa, dizendo que a cassação, né, é proibida, é vedada, e ele diz o seguinte, que a perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí já é a doutrina de direito constitucional e a doutrina de direito eleitoral que vai fazer essa distinção, essa separação. Veja, no caso de perda dos direitos políticos, nós temos aí, doutrinariamente falando, o seguinte, que para perder o direito político, você tem que ter cancelada a sua naturalização, né? No caso do artigo 15, inciso 1, que é naturalização por sentença transitada em julgado, cancelada a naturalização, o indivíduo volta à condição de estrangeiro, ok? Então, nesse caso aqui, a condição de eleitor dele, ele perde, não mais podendo se alistar, claro, estrangeiro não se alista, ok? Nem eleger a cargo eletivo. É lógico, estrangeiro não pode votar nem ser votado, estrangeiro. Ou seja, o artigo 15, inciso 1 da Constituição, que trata do cancelamento da naturalização, diz respeito só ao brasileiro naturalizado. Simples assim. O outro caso de perda dos direitos políticos, e aí nós temos uma polêmica, né, motivo dessa nossa tratativa, é justamente em relação ao artigo 15, inciso 4, tá? Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa no termos do artigo 5º, inciso 8º. A questão polêmica está aí. Por quê? Porque nós temos uma divergência da doutrina eleitoral e da doutrina constitucional sobre esse tema aqui, tá? Para a doutrina constitucional, a recusa a cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa, que é o exemplo clássico da doutrina serviço militar, tá? Mas na verdade a recusa é por questão filosófica, ideológica, política, enfim, tá? O que acontece? Nesse caso aí, para a doutrina constitucional, é um caso de perda, tá, dos direitos políticos. Para a doutrina eleitoral, é uma questão de suspensão dos direitos políticos. Então, nós temos que entender o seguinte, que a doutrina constitucional, quando fala o seguinte, que se recusar a cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, e o exemplo que a doutrina de direito constitucional sempre fala, é o serviço militar. Então, lembrando que é uma questão filosófica, ideológica, política, enfim, religiosa, tá? Recusa de cumprir uma obrigação a todos imposta. E o exemplo é serviço militar obrigatório. Só que tem um detalhe. O que diz o artigo 15, inciso 4? Pela visão da doutrina de direito constitucional. Diz o seguinte: obrigação a todos imposta ou prestação alternativa.
A doutrina de direito constitucional, ela diz que é perda. Por quê? Porque a pessoa, por uma questão ideológica, filosófica, política, religiosa, ela não quer cumprir uma obrigação a todos imposta, tá? E também tá aqui, ó, ou prestação alternativa. Então ela não quer nem cumprir, nem cumprir uma obrigação imposta ou prestação alternativa. Ou seja, a pessoa não quer cumprir uma obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Aí está o liame, tem que prestar bem atenção. Por quê? Porque isso está aqui, ó, obrigação a todos imposta, tá? E não tem alternativa, pô, então eu não vou cumprir. Por quê? Porque minha religião não permite, porque a minha ideologia não permite, enfim, minha questão é uma questão filosófica, subjetiva, eu não vou cumprir. Pô, aí realmente seria o caso de que perda, não vou cumprir, tá? Mas ele diz o seguinte, a Constituição, ela te dá uma outra opção, ou você cumpre a obrigação a todos imposta, ou uma prestação alternativa. Só que a pessoa não quer cumprir nem a obrigação, né, a todos imposta, nem a alternativa. A doutrina de direito eleitoral, ela entende o seguinte, que essa prestação alternativa, naquele momento ali, você não quer cumprir, né? Você não quer cumprir nem a obrigação e nem a prestação alternativa. Só que essa prestação alternativa, a partir do momento que você fizer essa prestação, o seu direito político volta. Para a doutrina de direito eleitoral, ele não quer cumprir a obrigação e nem a prestação alternativa. Mas assim que ele cumprir a prestação alternativa, ele deixa de estar suspenso. É o caso do preso. O preso ele tem seu direito político suspenso, né? A partir do momento que ele cumpriu, né, a sua pena transitada de julgado, cumpriu a pena, ele volta normalmente, tranquilo. A gente vai ver isso aí na suspensão. Então, o que acontece? A doutrina de direito constitucional, ela é categórica em dizer que é perda, porque ele não quer cumprir a obrigação a todos impostas ou a prestação alternativa. Ele não quer. Aí ele perdeu. Na visão, ratificando, na visão da doutrina eleitoral, ele não quer cumprir a sua obrigação a todos impostos ou prestação alternativa. Só que essa prestação alternativa, a partir do momento que ele cumprir, sei lá, daqui a 5 anos, uma coisa é você ter 18 anos e ter uma visão, né? Não quero, não vou prestar e tal, nem a prestação alternativa. Com 18 anos, de repente, mas depois você com 25, você com 30 anos. Ou, com a perda dos direitos políticos, você tem várias situações que te atrapalham, né? Civilmente, ali, você como cidadão, ali te atrapalha. Então, quer dizer, de repente, por uma obrigação dos seus direitos civis, né? Você pode se sentir prejudicado por ter se recusado a prestar, né, alternativamente aquela obrigação dos impostos. Então você fala, pô, vou lá cumprir essa prestação aí para que eu tenha o meu direito político de novo ativo, né? Que eu saia dessa categoria aqui, que na visão do direito, da doutrina de direito eleitoral é uma suspensão, você volta a ativar. A partir do momento que você cumprir, então quer dizer, no caso do direito eleitoral, da doutrina de direito eleitoral, ela faz essa relativização, ela faz essa mitigação. Assim, pô, a partir do momento que ele cumprir essa prestação, não obrigação, porque a obrigação, por uma questão ideológica, voltando aqui, ideológica, filosófica, política, ele não vai cumprir. Obrigação a todos impostos, que é o caso do serviço militar obrigatório, que é uma questão de doutrina, tá? Então, o que acontece? Você, que é um exemplo clássico da doutrina aí. Então, o que acontece? Se é uma obrigação todos impostos e você não cumpre nem a alternativa, você, naquele momento você não quer cumprir a alternativa, mas a partir do momento que você vai vivendo, vai convivendo e vai vendo que a perda dos seus direitos políticos está te atrapalhando, civilmente, aí sim, você vai voltar lá, de repente com mais idade, e falar, não, eu quero cumprir essa prestação alternativa aí e ter meus direitos eleitorais ativos novamente, tá?
voltar a ser um cidadão pleno. Votar em alguém, ser votado, enfim. A suspensão, ela trata de 3 situações, tá? Que é a incapacidade civil absoluta, enquanto durar a incapacidade, tá? Tá suspensa. Condenação criminal transitada em julgado, pô, bateu a sentença lá, a sentença é uma coisa, né? Decisão judicial. A sentença transitada em julgado é quando não cabe mais recurso. Aí o que acontece? Você vai cumprir a sua pena criminal aí, condenação criminal. A partir do momento que você cumpriu, tanto é que preso não vota, porque ele está com seus direitos políticos suspensos. A partir do momento que cumpriu, ele ativa o seu título eleitor, vai lá na zona eleitoral e ativa. E um terceiro exemplo de suspensão de direitos políticos é a improbidade administrativa, tá? Nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Tá bem claro lá, importarão a suspensão dos direitos políticos. A questão que nós estamos tratando aqui, que é importante, é justamente que é uma questão de prova, né? Você tem que ter bastante argumento, se cair na segunda fase do direito constitucional, é sobre a recusa de cumprir obrigação a todos os impostos. Ou prestação alternativa. Quer dizer, para a doutrina, ratificando, para a doutrina de direito constitucional, você não quer cumprir as duas. Você não quer cumprir a obrigação a todos os impostos, tá? E nem a prestação alternativa. Então, você não quer, então você perdeu seus direitos políticos. Não faz uma relativização e não faz uma mitigação. Já para a doutrina de direito eleitoral, a partir do momento que você cumprir a prestação alternativa, né, você deixa de ter os seus direitos políticos suspensos. Então, você, na sua prova, você vai dar as duas visões. Direito constitucional diz o seguinte, que a recusa de cumprir obrigação a todos os impostos ou a prestação alternativa, está lá previsto no artigo 15, inciso 4, é uma questão de perda dos direitos políticos, porque a pessoa não quer cumprir as duas situações, a obrigação e nem a prestação alternativa. Ponto. Já pela doutrina de direito eleitoral, a partir do momento que a pessoa cumprir a prestação alternativa, tá? Já que ele não quer cumprir a obrigação a todos os impostos, uma questão ideológica, filosófica, política, religiosa, ele não quer cumprir, a partir do momento que ele cumprir a posteriori ali, a prestação alternativa, ele passa a ter os seus direitos políticos deixam de estar suspensos, né? Os seus direitos políticos deixam de estar suspensos e ele pode sim ativar os seus direitos políticos e viver a sua vida aí normal, porque a perda dos seus direitos políticos influencia e muito na vida daquele nacional ali. Nacionalidade é uma coisa e cidadania é outra coisa. Cidadania é quando você tem o seu alistamento eleitoral, onde você tem, no mínimo, a capacidade de votar em alguém, que é o caso do analfabeto. Ele pode votar, mas não pode ser votado. Ele não tem a capacidade eleitoral passiva ou direito político passivo, mas o analfabeto, ele tem o direito político ativo ou capacidade eleitoral ativa. A questão aqui que foi tratada, né, foi justamente essa questão de perda dos direitos políticos, principalmente, né, fazendo aqui a questão polêmica de tirar essa dúvida aqui, uma questão, segunda fase do direito constitucional, que vem te perguntar, né, se a questão aqui da recusa a cumprir obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa do artigo 15, inciso 4, se é uma questão de perda ou de suspensão dos direitos políticos. Então nós temos que ter esse cuidado aí e escrever as duas situações, tá? Por que o direito eleitoral, a doutrina de direito eleitoral diz que é suspensão? Porque ele pode, a partir do momento que ele cumprir a prestação a todos os impostos, deixa de estar suspenso os seus direitos políticos. Na visão da doutrina de direito constitucional, ela diz o seguinte,
que é perda, porque ele não quer cumprir obrigação a todas impostas e, no caso, ou a prestação alternativa, quer dizer, ele não quer cumprir as duas, a obrigação a todas impostas e a prestação alternativa. Então, ele perdeu seus direitos políticos. Você tem que fazer essa distinção aí, tá? Colocar as duas posições doutrinárias, do direito eleitoral e do direito constitucional. Um abraço.